Olá, tudo bem? Eu sou a Janaína, discente do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre barragens e enroncamento. Aqui eu trago alguns tópicos que irei abordar no decorrer da apresentação, como, por exemplo, o que é uma barragem, para que servem as barragens, tipos de barragem, quais os principais tipos de barragem. Vou trazer um exemplo de um tipo de barragem e esse exemplo é a usina hidrelétrica de Jirau. Para melhor entendimento, vamos começar respondendo o que é uma barragem. Uma barragem nada mais é do que uma estrutura construída do outro lado de um rio para reter a água. Ao controlar a liberação de água, as barragens podem proporcionar muitos benefícios para as pessoas e o meio ambiente. Eles são usados para irrigação, controle de inundação, geração de energia, abastecimento de água potável e para recreação. Por que as barragens? Qual a importância das barragens? Elas desempenham um papel importante no desenvolvimento dos países e no bem-estar dos cidadãos. Elas fornecem serviços essenciais como água para o uso doméstico, para a agricultura, hidroelétricas, controle de inundações e navegação. Além disso, elas criam oportunidade para a recreação, turismo e a piscicultura. Todos esses benefícios ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas e também possibilitam o desenvolvimento econômico. Aqui eu trago tipos de barragem. Dentro desses tipos de barragem, eles são subdivididos. Irei explicar a seguir. Mas eles são barragem de terra, barragem de enroncamento, barragem de concreto, barragem de rejeito e a barragem do tipo misto. Aqui eu trago os principais tipos. Dentro de cada tipo que eu falei anteriormente, elas são subdivididas. Geralmente são assim. E eu trouxe os tipos de barragem que são mais comuns. A mais comum é o tipo de barragem de terra. Aí tem a barragem de enroncamento e tem a barragem de concreto. A de concreto ela é subdividida do tipo arco, gravidade aliviada e a do tipo contrafortes. Já a barragem de terra, ela tem duas seções, existem de duas seções, que são a seção homogênea e a seção heterogênea ozonada. O que seria essa seção homogênea? Nada mais é do que a parede da barragem composta de um único tipo de solo, e geralmente esse solo ele é impermeável. Já a seção heterogênea ou ozonada, ela pode ser composta de mais de um tipo de solo, mas ela teria um solo de melhor qualidade impermeável no seu núcleo e pode ser constituída de outro tipo de solo nos espaldares. Existe também a seção mista, que pode vir ali composta por barragem de terra com enroncamento, ou barragem de enroncamento com placas de concreto, que seja composta de mais de um tipo de barragem. E enroncamento com face impermeável a montante. Geralmente esse tipo como eu falei, as placas de concreto do lado da montante e do lado da jusante, que nos seus espaldares feita de enroncamento. Exemplo de barragem. Barragem de enroncamento com núcleo asfáltico. O concreto asfáltico é um material polifásico composto por partículas sólidas, pelo betume e pelo ar. Vários fatores afetam o desempenho do concreto asfáltico, sendo algumas o estado de tensões, a umidade, o modo de carregamento. Assim, vários modelos foram desenvolvidos para estimar o comportamento do concreto asfáltico. A maioria destes modelos é de natureza empírica. Para obras de grandes dimensões e que necessitam agilidade em tempo, em construção, uso de pouco material, comum, feito vários estudos, e principalmente quando se fala de hidrelétricas, é comum que a gente ache em pesquisa
que o tipo de núcleo adotado é o núcleo do tipo asfáltico. Ele pode variar ali de material que pode ser utilizado, mas é muito comum que isso seja feito. Aqui eu trago o exemplo da hidrelétrica de Jirau. A usina hidrelétrica ela é a quarta maior geradora de energia do Brasil, em capacidade instalada, só perde ela ali para Itaipu, Belo Monte, Binacional e para Tucuruí. Ela fica localizada no Rio Madeira e está a 120 quilômetros aqui da capital, Porto Velho, em um local chamado Ilha do Padre. A usina de Jirau tem hoje 3.750 megawatts de capacidade instalada e que representa 3,7% de toda a energia hidrelétrica do país. A usina de Jirau fornece energia renovável para mais de 40 milhões de pessoas. O comprimento do barramento da barragem é de 7.875 metros quadrados. A usina de Jirau foi construída com base na chamada engenharia otimizada, uma solução inovadora que leva em consideração o cuidado com o meio ambiente, a modicidade tarifária, a nova fronteira tecnológica das turbinas e geradores, resultando em uma segurança energética para o país. Sua barragem é do tipo enroncamento de terra na margem direita e de parte de núcleo asfáltico na margem esquerda. É a barragem principal do tipo enroncamento com núcleo asfáltico, está disposta segundo a um eixo retilíneo ligando a extremidade sul da Ilha do Padre à parte direita da casa de força da margem esquerda. A usina ela conta hoje com dois locais do Rio Madeira, porque como foi feito algum tipo de desvio na época de construção, o Rio Madeira, o percurso do leito do Rio Madeira ficou meio que partido em dois. E foram feitos dois locais onde tem tem as comportas. E na próxima imagem a gente vai entender melhor que tem dois locais onde tem casa de força, onde está as turbinas geradoras de energia. Aqui dá para entender melhor, porque aqui nessa parte tem a primeira casa de força, que são com algumas comportas aí. Com certeza o leito do rio é o leito principal, que é onde a água, durante toda a época, tanto de cheia como de seca, ela vai passar com uma certa velocidade e não vai secar essa parte. E lá no final, como a gente pode ver da imagem, tem a outra casa de força, que é onde estão essas comportas também. Ligando as casas de força, pode perceber que é a parte de enroncamento com terra, e nessa parte ela tem o núcleo asfáltico. Por que esse núcleo asfáltico? Quando ela foi construída, como aqui a região tem um período bem extenso chuvoso, para que não fosse interrompido a construção, foi optado pelo tipo de núcleo asfáltico, além de também ele ser bem resistente, e só parava as obras no período que estava chovendo. Quando acabava a chuva, era secado aquela parte do núcleo asfáltico e aquecido, e já continuava a obra normalmente, porque geralmente quando é feita com núcleo argiloso, tem que parar, depende muito da situação do clima, da chuva, e acaba atrapalhando a obra. E já esse tipo de núcleo, independente se está chovendo muito ou não, ele não para a obra, só no período da chuva e logo pode retornar. Então, um dos motivos para a escolha desse tipo de núcleo foi o tipo de situação de precipitação de chuva na região. Usina hidrelétrica de Jirau. Nos próximos stories irei mostrar algumas imagens que foram registradas por mim mesma em uma visita técnica que eu tive a oportunidade de fazer na usina hidrelétrica de Jirau,
E nessas fotos eu vou falar sobre a tubulação da casa de fossa, o interior da parede de concreto, turbina geradora de energia, pavimento sobre a crista da parede de concreto e o vertedouro de troncos. Aqui é a tubulação da casa de fossa da usina. Quando a gente chega na parte da crista da parede, onde fica alojamento, refeitório e algumas outras partes da usina, a gente tem como descer, tem uma certa quantidade de metro até o final lá da parte que a gente consegue ter acesso, mas eu não me recordo. Quando a gente vai descendo, tem um primeiro piso, e nesse primeiro piso tem essas tubulações de geração de energia, que é chamada casa de força. Tem várias tubulações dessas no decorrer de um imenso comprimento de parede. Aqui é a imagem ainda dessas tubulações, só que esse local é imenso. Aqui já é mais abaixo dessa tubulação que eu acabei de mostrar. Ela fica, se eu não me engano, em 60 metros abaixo da crista. E a gente, quando tá lá, sente uma pressão da água, porque da parte da montante, você sente a pressão da água no concreto, dá para escutar um barulho diferente. Lá tem todo o serviço de manutenção dessa parede, e ali fica também o acesso para a manutenção das turbinas geradoras de energia. Aqui a turbina, registrei algumas fotos, aqui tem a maquete dela, que fica bem no início da entrada da usina, e tem a usina em si, que estava no dia funcionando e gerando energia. Aqui é o pavimento sobre a crista da parede de concreto. A gente consegue andar esse pavimento de carro, de pé, como preferir. Tem as comportas, no período de cheias, às vezes é aberta essas comportas para a liberação do grande fluxo de água. Aqui é uma das comportas do vertedouro principal, que no dia estava aberta. Aqui é o vertedouro de troncos. Na parede, alguns metros acima na parte da montante, eles fazem um sistema como se fosse com uma tela até certa profundidade da montante, para que essa tela consiga desviar os troncos que vêm, porque não pode passar pela comporta e danificar. E para não correr esse risco, eles fazem esse barramento com uma tela de proteção ao redor da comporta, e essa madeira que vem, ela é direcionada ao vertedouro de tronco, que é um vertedouro que é bem amplo e fica aberto e consegue direcionar todos os troncos que vem descendo no Rio Madeira, e isso também para não prejudicar o meio ambiente. Existe o vertedouro de peixes também, então assim, tem todo um estudo, toda uma preocupação. Essas foram as referências que eu utilizei, e muito obrigada.